E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso incrível e maravilhoso canal do YouTube. E hoje eu vou falar de um tema para vocês, gente, que muita gente mesmo, não sabe interpretar essa palavra. Muita gente tem uma baita dificuldade de interpretar essa palavra aqui, porque assim, eu falo para vocês que grandes influenciadores não conseguem compreender essa palavra. Por isso que essa palavra tem vários tipos de interpretação, mas eu vou explicar para você a origem dessa palavra para você entender da onde vem isso daqui. E aí, qual é a pergunta que eu quero fazer para vocês no início desse vídeo aqui? Você já tentou ser mais disciplinado na sua vida, mas às vezes você acabou desistindo no meio do caminho? Às vezes você ia parar de comer doce e aí no meio do caminho você perdeu a promessa. Às vezes você começou a se prometer que ia fazer atividade física todos os dias, e aí você quebrou a sua promessa, e aí você sentiu uma baita de uma dificuldade de continuar. Se isso aconteceu com você, eu quero falar que isso acontece, isso é normal. Muitas pessoas às vezes acabam não conseguindo concluir as suas atividades, as suas metas, através de falta de disciplina. E aí, eu vou ensinar para vocês hoje 5 hábitos que transformaram a minha vida de fato, para eu poder transformar e para que você consiga transformar a sua vida também. E aqui, se você está buscando consistência no estudo, no trabalho, na sua vida, nas suas metas, no seu objetivo, isso, o que você quiser, se você quer ter mais consistência, que é uma da palavra que está juntinho, ao lado da disciplina, se você quer ter mais consistência nas coisas que você faz, nos hábitos que você tem, eu quero que falar para ficar até o final desse vídeo. E o melhor, no final do vídeo, eu vou falar qual dos hábitos aqui que eu desenvolvi na minha vida que fez a diferença total e como que você consegue aplicar ele no seu dia a dia aí para hoje, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo. Antes de qualquer coisa, peço para, se você, caso não conhece ou não se inscreveu no canal, se inscreva no canal fazendo um favor e, obviamente, ativa o sininho para as notificações. Eu não vou pedir para você dar like agora, eu só vou pedir se você ficar até o final do vídeo, beleza? Então, é isso que eu queria pedir para vocês e vamos embora começar com esse vídeo. O que que é disciplina? Gente, disciplina nada mais é do que algo que você precisa fazer de forma constante e consistente. E eu falo para vocês o seguinte: disciplina não é motivação. Disciplina não é euforia, disciplina não é autocontrole, não. Disciplina não é nada disso. Disciplina vem do latim disciplinare, que significa fazer a mesma coisa várias vezes seguidas. Ou seja, disciplina significa você fazer uma atividade de forma repetida. Ou seja, você precisa ter consistência naquilo que você está fazendo. E a disciplina está muito sobre isso. Mesmo se você não tiver com vontade, você precisa ser uma pessoa disciplinada que está fazendo aquilo que você precisa fazer. A disciplina nada mais é do que uma ponte entre os seus objetivos e os seus resultados. Porque você está aqui desejando alguma coisa. Você tá aqui com seus objetivozinhos, tá? Desse ladinho aqui. Só que você quer chegar aqui, ó, nos resultados. Como que você faz para alcançar? Não é dando um salto quântico, é construindo uma ponte para chegar aqui. E é através da disciplina que você vai conseguir isso. E aí eu dou um exemplo para vocês, no meu caso, por exemplo, como um corredor. Eu adoro corrida, adoro me enfiar em meio de mato, correr maratonas e etc e tal, que são 42 quilômetros. Imagina que você quer correr uma maratona. São 42 quilômetros para você fazer esse percurso correndo sem parar. Você acha que é de um dia para o outro que você vai virar um maratonista? Não tem como. Não é do dia para o outro que eu acordo todo empolgado e falo assim: eu vou correr hoje uma maratona e eu vou fazer aquilo acontecer. Não é euforia, não é impulso, eu tô no impulso, não é nessa loucura. É na consistência dos meus treinos, é na consistência dos meus atos, da minha preparação para conseguir correr uma maratona. No final do ano passado, em dezembro, eu fiz uma maratona de montanha. Eu fiquei mais de 8 horas correndo sem parar. E aí as pessoas me perguntam: caraca, como que você fez isso? Eu treinei o ano inteiro para isso acontecer. Eu me preparei, eu me dediquei, eu treinava mesmo quando eu não estava com vontade, porque é isso que a consistência te dá e ela te entrega isso. E aí eu vou te apresentar 5 hábitos para você conseguir desenvolver a disciplina de fato na sua vida.
Primeiro hábito que eu quero deixar para vocês é criar rotinas consistentes. E eu falo para vocês, isso eu já falei em outros vídeos, que assim, você tem que ter horário fixo para você fazer algumas atividades, para ficar um pouco mais previsível na sua vida. Então, todo dia eu sei que eu vou de manhã na academia fazer o meu cardio. Eu fico 35 a 40 minutos fazendo o meu cardio todo dia de manhã. Eu faço uma corrida ou faço uma bicicleta, o que quer que seja, mas todo dia 6 horas da manhã, eu estou praticando atividade física. Não é hoje é 6, amanhã é 7, depois é 10, depois é 8 da noite. Não dá. Por quê? Porque assim você foge demais de uma padronização do seu comportamento. E aí, para você ter disciplina, fica muito mais difícil. Então, assim, quando você faz as coisas no mesmo horário todos os dias, o seu cérebro entende isso como parte da sua rotina. Vou dar um outro exemplo para vocês, para ficar mais claro. Imagina que você escova os dentes todo dia de manhã antes de você ir para o trabalho. Se você faz isso, você sabe que você tem um horário meio que específico para você escovar o dente todos os dias. E isso se torna uma coisa consistente. Você tem disciplina para escovar os dentes. Às vezes você não quer, só que é tão automático e aí acaba se tornando um hábito que você nem percebe. Como eu já falei isso para vocês em vídeos passados, mas volto a repetir que um hábito nada mais é do que a consistência das suas atitudes, a sua disciplina, até o momento que ela se torna um hábito. E o que que é um hábito? A gente não faz tanto esforço e a gente não se preocupa tanto para fazer uma atividade. Por exemplo, escovar os dentes. Você escova os dentes e você não pensa que você tem que escovar um lado ou outro. Não, você faz de forma automática. Por quê? Porque isso já se tornou tão automático no seu cérebro que você, de fato, não precisa ficar pensando sobre isso. Então, a disciplina tem a ver com isso. Eu acordo todos os dias de manhã, tem dias que eu não tô com vontade, mas tem dias que eu tô. E aí o que acontece? Eu vou mesmo assim, porque se tornou um hábito. Eu levanto, eu boto a minha roupa e eu faço as coisas que eu preciso fazer. Então, assim, eu falo, essa primeira atividade para vocês é muito importante. Cria essa rotina consistente. Determina um horário. Ah, esse horário eu vou fazer minha leitura, esse horário eu vou fazer minha atividade física. Beleza, mantenha esse horário, se possível, na maior parte das vezes. Porque se você mantém isso, fica muito mais fácil de você manter essa disciplina e você conseguir transformar isso em hábito. Segunda coisa que eu acho muito importante é utilizar pequenas recompensas. E o que que é isso? Toda coisa que você fizer, você pode alinhar isso a uma recompensa pequena. Ou seja, isso vai fazer com que o seu cérebro ele goste da sensação de você estar fazendo aquilo. Por exemplo, imagina que você tem que fazer um trabalho que vai te demandar muito tempo e você tem que pensar muito sobre esse trabalho. E aí uma coisa que eu falo para você é o seguinte: fica trabalhando durante, sei lá, 1 hora, 2 horas. Depois desse tempo de 1 hora, 2 horas, você pode assistir um vídeo no YouTube, você pode ver um episódio da sua série favorita, você pode fazer alguma coisa que te dê uma recompensa e que seja uma coisa que você queira fazer. Ok? Não uma coisa que você tenha que fazer, mas que você queira fazer, para se tornar uma recompensa. Ok? Então, por exemplo, Cláudio, eu gosto muito de comer, sei lá, um docinho, desde que não te faça mal à sua saúde e que não quebre outros objetivos que você tem, como emagrecer, perder peso, etc e tal. Então, assim, Cláudio, depois de um tempão trabalhando, eu gosto de comer um docinho. Beleza, desde que isso não te prejudique, tá? Então, assim, crie pequenas recompensas, porque isso é muito importante para você. Terceira atividade que eu falo para você é quebrar as tarefas grandes em tarefas pequenas. Isso daqui faz com que a gente pare de travar. Porque às vezes a gente tem um objetivo tão grande que às vezes ele precisa ser quebrado. Eu vou dar um exemplo para vocês que as pessoas têm muita dificuldade. Tem muita gente que fala para mim assim, Cláudio, eu quero muito ler um livro, eu quero começar a ler um livro, ter esse hábito de leitura. E eu falo para você, você não tem que criar o hábito de ler um livro inteiro no mês. Porque às vezes você não vai ser capaz de fazer isso. O que que eu te recomendo? Quebrar esse um livro no mês em objetivos menores, pequenos. Como que você vai fazer isso? Lendo 5 páginas por dia, 10 páginas por dia, algo que seja cabível para você. Você fala assim, Cláudio, segunda a sexta eu vou ler 20 páginas por dia. Ótimo, ótimo. Então, assim, desde que seja cabível, desde que seja sustentável, é você pegar um grandão aqui e dar uma diminuída nele. E você quebrar isso em padrões diários ou padrões semanais para que você consiga fazer aquilo de uma forma mais simples, tá?
Quarto tipo de hábito, para mim, é fundamental isso daqui. Tenha clareza do porquê você está fazendo isso. E aqui que as pessoas erram muito. Disciplina tem muito a ver com que ter sentido daquilo que você está fazendo. Por quê? Imagina que você fala assim, tá? Eu quero emagrecer. Se não tem sentido nenhum nisso, e você não se importa com isso, isso não faz nenhum tipo de mudança na sua vida, você não vai fazer, você não vai dar enfoque naquilo. Então, por exemplo, eu gosto de ler todo ano uma média de 12 a 20 livros por ano. Tem vezes que eu leio mais, tem vezes que eu leio menos. Mas normalmente são 12 que eu boto para mim um por mês. E o que acontece quando eu tenho clareza disso? Por que que eu leio? As pessoas me perguntam, por que que você lê? Porque eu quero me comunicar sempre melhor, porque eu quero ser um cara sempre mais interessante, porque eu gosto de me tornar um cara muito influente. É uma coisa que para mim faz muito sentido. Por isso que eu leio livros sobre neurociência, sobre comportamento humano, sobre hábitos, sobre desenvolvimento pessoal. Eu gosto de conteúdos assim. Então é por isso que eu leio. Às vezes você não gosta disso, você não se interessa por isso. Então não tem por que você ficar lendo isso. Às vezes você gosta de ler um romance, uma história. Às vezes você gosta de ler uma coisa sobre psicologia, você gosta de ler sobre gastronomia, você gosta de ler sobre engenharia. Aí o gosto é seu. Mas você tem que ter um motivo para você estar fazendo aquilo. Porque se você não tiver, percebe o quão chato, quão moroso vai ficar? Se a pessoa me imputar para eu começar a fazer uma leitura de. Ah, Cláudio, agora a partir de agora você vai começar a ler romance shakespeariano. Eu vou ficar assim, eu não gosto muito. Eu não gosto muito de romances. Eu não gosto muito de histórias. Eu meio que assim, e eu vou ler, mas meio que contra gosto, meio que sem sentido de estar fazendo aquilo, e aí eu vou acabar deixando e não vou fazer, e aquilo não tem sentido, e aí eu não vou ter nenhum tipo de consistência em fazer aquilo, beleza? Então, isso é um ponto importante também. Faça algo que faz sentido. Não significa que você tem que fazer algo que somente você goste. Tem que fazer sentido, porque acordar todo dia, 5 horas da manhã, para eu poder ir para academia, não tem prazer nisso. Tomar banho gelado não tem prazer nisso. Eu não vejo, eu não sinto prazer em fazer isso. Mas eu sei que aquilo é importante, eu sei que aquilo tem sentido, e aí sim eu faço. Compreendeu aqui que existe uma diferença entre alguma coisa ter sentido e aquilo que você gosta. Se eu tivesse que ler romances shakespearianos para crescer profissionalmente, pessoalmente, ótimo. Mas isso para mim não faz sentido, então não tem por que eu ler. Então eu quero que fique bem claro para vocês isso. Tem coisas que vão tirar da zona de conforto e isso é muito importante, tá? E esse é o quarta atividade. E a quinta e última atividade é, de fato, você eliminar qualquer tipo de distração. E, cara, isso daqui para mim é o básico do básico. Então, assim, você tem que ver o que que tá te fazendo procrastinar, a coisa que tá atrapalhando a sua concentração. E o que de fato atrapalha a sua concentração? Notificações no celular, uma mesa extremamente bagunçada, as coisas extremamente desorganizadas. E eu já falei isso em um outro vídeo anterior para vocês. Então, saiba organizar as coisas, eliminar qualquer tipo de distração, porque qualquer distração que você tenha vai fazer com que você procrastine, deixe o celular em outro cômodo, use um aplicativo, o que quer que seja. Então, esse daqui é o exercício que eu queria passar para vocês. E aí, para vocês, o que que para mim fez mais sentido e fez a maior diferença na minha vida dentro desses 5 hábitos? Para mim, o maior foi criar rotinas consistentes. A partir do momento que eu determinei horários para fazer as coisas, não que as outras sejam inferiores, mas para mim, quando eu determinei horários para fazer as coisas ficaram muito mais claras. E eu precisava ser consciente de que eu tinha que fazer aquilo e eu precisava ser duro e firme comigo e com as pessoas. Então, se a pessoa fala assim, Cláudio, 6 e pouca da manhã, 7 horas da manhã, vamos fazer alguma coisa? Não dá. Ah, mas por quê? Porque eu tenho que fazer meu treino. Ah, mas deixa de fazer. Não vou. Marca outro horário. Ah, Cláudio, e a sua leitura às 7 horas da manhã? Também. Não abro mão. Não abro mão. E por isso que eu marco mais cedo, porque eu sei que não tem ninguém acordado, muito acordado essa hora, e as pessoas também não estão muito afim de ficar trocando ideia essa hora da manhã. Então eu faço isso. Ou pode ser muito à noite, ou pode ser na hora do almoço, você tem que definir o horário que é importante para você. Cláudio, eu posso fazer isso para o meu trabalho? Sim, você quer ligar para um cliente, você quer passar uma proposta, você quer desenvolver conteúdo, o que quer que seja. Você precisa ter um horário bem definido. Você precisa ter as coisas bem específicas ali para que você consiga
compreender que toda semana você tem que acordar aquela hora, você tem que fazer aquela atividade, porque aquilo começou a virar uma regra para você. E a partir do momento que ela se transforma em uma regra para você, você não negocia com ninguém. E eu digo isso que assim, é fundamental. Na minha vida, isso fez a maior diferença do mundo. E eu falo para vocês, a partir do momento que você definir horários, as coisas vão ficar muito mais fáceis, beleza? E hoje, o que que a gente pôde ver? Os 5 hábitos mais simples para você desenvolver disciplina. Assim você cria rotina, que é uma coisa muito importante. Você pode usar recompensa na sua vida para você se recompensar de algo que você está fazendo. Dividir as tarefas, lembra da fatiada. Ter clareza do sentido daquilo que você está fazendo como um propósito e nada mais do que você eliminar qualquer tipo de distração. E aí fica a pergunta para vocês: qual desses hábitos você vai começar a aplicar hoje? Você vai começar a aplicar aquilo que eu falei para vocês, de determinar a rotina, ter os horários certos, ou você vai ter algum outro que você quer começar? E, gente, eu falo para você o seguinte: não seja um obeso mental. Você tem que aplicar o conhecimento, nada de ficar prometendo para amanhã o que você estava para fazer agora. Então, comece a fazer, entenda aquilo que precisa ser feito e dá o primeiro passo. Não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem, é agora, beleza? Então, quais desses hábitos você vai começar? Comenta aqui embaixo que eu estou muito curioso de saber, beleza? E se você gostou desse vídeo, sim, agora se você viu esse vídeo até o final, peço para você deixar esse joinha, por favor, por gentileza, e se inscrever no canal se caso você não for inscrito, beleza? Então, no mais é isso, gente. Um beijo enorme no seu coração, que você tenha entendido e compreendido esse vídeo e que você consiga aplicar na sua vida, porque esse primeiro mês eu tô passando isso para vocês, que às vezes as pessoas prometem, elas desejam, elas têm ambições para o ano inteiro, só que elas às vezes não conseguem fazer. E isso eu tô ensinando nesse primeiro mês aqui para vocês conseguirem aplicar para a vida de vocês, tá bom? Então, no mais é isso, um beijo grande, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.